uma mensagem dessa ser repassada, né? A igreja, de um modo geral, ela não tem um posicionamento anticientífico desde os primórdios, desde o século IV, né? A igreja, ela tem um posicionamento, na verdade, de incentivo da ciência. Tem um vídeo no canal, vocês chegaram a ver o do Galileu, do julgamento de Galileu? Não vi, não. É um vídeo de 22 horas, não tem como resumir aqui, mas tem 22 horas que analisa o julgamento de Galileu, né? Que é justamente uma questão o que fica muito claro, assim, a igreja em nenhum momento se posicionou contra o Galileu, nem contra o copernicanismo, nem contra a ciência. Esse é o caso que é tipicamente usado pelas pessoas que criticam, né? Que falam que a igreja perseguiu cientistas, perseguiu filósofos. Eles usam o Giordano Bruno e Galileu, principalmente esses dois. Eventualmente, alguns outros, Campanella, eles pegam mais alguns, mas principalmente Galileu e Giordano Bruno são os que mais frequentemente são citados. E no caso do Galileu está muito evidente. O Galileu era amigo do Papa, ele foi amigo do Paulo V, que foi no primeiro problema que ele teve com a Inquisição em 1616, e também, e principalmente, do Barberini, que ele entrou em 1623 e ficou até a morte dele, acho que em 1646, que o Barberini faleceu. O Barberini foi o Urbano VIII, né? Então, o Galileu era amigo do Papa, dos dois papas, assim, ele frequentava... Não tinha dificuldade, então. Eventos A igreja não negava a ciência, então. Nunca, assim... Por que será que na época da Revolução Francesa, que a França se desligou tanto da igreja, vários pensadores surgiram naquele momento, e Portugal e Espanha, eles não apareceram? Portugal e Espanha no século... Bom, Revolução Francesa, final do século XVIII, 1789, 1794, né? No caso da Inquisição Espanhola, no final do século XV, 1480, teve o Tomás de Torquemada, no final do século XV, que foi um inquisidor brutal, assim. A Inquisição, ao longo de toda a história, tem uns 660 anos de história de Inquisição, em que a Inquisição participou contribuindo com a educação, contribuindo com a ciência, talvez com poucas exceções, mas no geral a Inquisição contribuiu de várias maneiras. Por exemplo, o Paulo Cogos, ele é a favor de que seja restaurada a Inquisição. E eu concordo com ele, mais ou menos. Claro, depende de como ela vai ser restaurada, não é uma coisa assim simples. Que é uma ideia que as pessoas colocam o rótulo assim como se fosse uma coisa absurda, né? Na verdade, eu acho que é muito interessante. O papel que a Inquisição teve na história, o papel real que a Inquisição teve na história, é muito diferente. Quando eu era criança, eu lia Asimov, Sagan, Patrick Moore, Martin Rees, que colocava a Inquisição como se fosse uma coisa devastadora para a história, que a Inquisição perseguia cientistas, que Galileu foi injustiçado, que Giordano Bruno foi injustiçado. Eu entendo a Inquisição dessa forma também. Durante muito tempo, a minha infância e adolescência, durante muito tempo eu fiquei interpretando dessa maneira, porque é o que se você lê livro de divulgação científica, eles colocam, não só divulgação, livro de história de um modo geral, eles apresentam a Inquisição nessa perspectiva. Tem alguns fundamentos em alguns momentos específicos, alguns pontos específicos, mas quando você se aprofunda no negócio, você começa a ver que tem muita coisa distorcida ali. É uma quantidade gigantesca de informação. Algumas são falsas, algumas são distorcidas, né? E algumas são meio que capengas ali. No fim das contas, por exemplo, vamos pegar, a Inquisição começou no século X, século XI, né? Não sei exatamente o ano que foi o começo da Inquisição, mas antes da Inquisição, quando uma pessoa era acusada de qualquer coisa, ela não tinha direito à defesa, ela tinha várias... Vou colocar como é que foi depois da Inquisição. As pessoas tinham direito, inclusive, a um defensor público. Se ela não tivesse como pagar, a Inquisição oferecia uma lista gratuita que ela pudesse escolher. Se ela não tivesse algum conflito com ou das pessoas que fossem fazer o julgamento, ou das pessoas... Isso na teoria, na prática não era tão assim. Na teoria era mais ou menos assim. Sim, mas tinha uma regra, né? Tinha uma lei, uma justiça. Nos primeiros anos eles tentaram fazer assim, mas na prática foi descambando em alguns momentos. Especialmente na Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola foi uma carnificina, né? No final dos... Não é qualquer... Final do século XV... Na época de Fernando e Isabel, especialmente o Tomás de Torquemada como inquisidor. Tomás de Torquemada matou mais ou menos umas 4.000 pessoas, né, queimadas. Sendo que, no histórico inteiro de 660 anos, foram umas 6.500 pessoas que foram queimadas. Ele sozinho que matou 4.000. Né? E tem também mais uma coisa. Algumas pessoas elas não eram queimadas de fato. Porque a finalidade, entre aspas, a finalidade de queimar era purificar as pessoas, né? Então não era uma punição, era uma purificação da alma das pessoas. Então às vezes a pessoa fugia, eles queimavam um boneco simbolizando para purificar a pessoa mesmo ela tendo fugido de ser queimada. Entendi. Então faziam uma coisa simbólica. Então muitas dessas pessoas que supostamente teriam sido queimadas foram enviadas um boneco simbolizando. Então
Tem um monte de detalhes aí. Caramba. Mas essa que aqui purificava, porque esse aí não voltava nunca mais para reclamar, né? Já foi purificado, ele podia dar eu já purifiquei e não volto mais. Salvou a alma do camarada. Ele justamente para a Holanda, que na Holanda era menos, assim. Nessa época, a Holanda era um país mais. A Inglaterra também, mas a Holanda foi o país, tipo os refugiados, né? O Descartes, várias pessoas foram para essa. Durante grande parte do Renascimento foram para lá. E acabou sendo muito bom para a Holanda, porque muitos cientistas foram para lá em parte por isso. Né? A fuga do material de qualidade, né? No Brasil tem hoje, a galera daqui inteligente sai. Só que tem complicações aí, porque muitas vezes, por exemplo, o Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ele era místico, ele era espião e talvez até espião duplo. O motivo pelo qual ele acabou sendo condenado, em parte, há suspeitas de que envolve tanto a parte da espionagem, quanto a parte de declarações que ele fez de que Jesus morreu enforcado, Virgem Maria não era virgem, e teve uma lista de outros itens que ele questionou, né? E alguns ele nem questionou, ele afirmou que era de tal maneira. Então, assim, ele não estava só falando que o universo é infinito, que a Terra gira em torno do Sol, que as estrelas são outros sóis. Ele não estava só defendendo essa parte. Essa parte nem gerou problema para ele no fim das contas. Né? Uhum. O que gerou problema para ele foram as declarações que ele fez que tocavam em pontos fundamentais da fé cristã. Isso, a negação de Cristo, no caso. E teve vários... A Santíssima Trindade também ele questionou, então a transubstanciação. Então teve muitas coisas que ele questionou que ele não precisava mexer com isso. Ele não é teólogo, sabe? Ele era um filósofo, ele era místico e tal. Ele foi mexer com isso e acabou sendo queimado vivo. Aí eles colocam como se ele fosse um mártir. Eu acho que eles não precisavam queimar o cara. Eu concordo que podiam, sei lá, dar um outro jeito de... Só que ao mesmo tempo, a igreja estava intrinsecamente ligada ao Estado, né, nas cruzadas e tal. E as pessoas lutavam nas guerras cristãs contra os muçulmanos, contra outros povos, em grande parte motivadas pela religião. Se a religião perde credibilidade, o Estado perde força e essas pessoas que podem meio que se rebelar, então pode criar um problema de segurança pública. Né? Então, se o Giordano Bruno começa a contestar bases do cristianismo, ele pode colocar em risco a nação inteira. Então, não é assim, ele foi queimado, foi um exagero? Eu acho que foi, mas não é simples julgar. Não é simples porque o impacto que poderia ter não só para a nação, ele era italiano, né? Mas para todo mundo católico, todo mundo cristão, poderia ser muito grande em função dessa conexão que tinha, né, entre igreja, Estado e praticamente política e, né, legislação. A igreja estava intrinsecamente vinculada a tudo isso. Com relação ao papel da Inquisição, por exemplo, a Inquisição, pessoas que não tinham acesso à educação, eles passavam a conseguir acesso às universidades por meio da Inquisição. Antes disso não tinha. Pessoas que eram acusadas de alguma coisa, muitas vezes elas eram pegadas em casa, arrastadas para uma masmorra sem se defender. Acabou. A Inquisição notificava a pessoa com antecipação, a pessoa recebia uma nota que ela ia ser analisada pela Inquisição, ela tinha que prestar depoimento, e ela tinha um tempo para se preparar, 1 semana, 2 semanas, e além de tudo ela recebia uma orientação para levar um defensor público. Se ela não tivesse como condições de pagar, ela podia escolher um numa lista, inclusive, né? Um que não tivesse conflito pessoal com ela. E se o inquisidor ou alguém presente no tribunal tivesse algum conflito pessoal com ela, podia solicitar substituição. Então, muitas coisas, inclusive da legislação atual... Sim, ampla defesa, né? Sim, isso veio com a Inquisição. Quer dizer, a Inquisição trouxe muitos avanços, inclusive para a ciência jurídica. E uma coisa fundamental, quando uma pessoa era acusada, por exemplo, de um furto de uma galinha, de quebrar um negócio de outra pessoa, de invadir... eles pediam para ser julgados pelo tribunal da Inquisição, em vez do tribunal convencional, tribunal secular. Uhum. Porque eles sabiam que eles eram mais tolerantes, as penas eram mais leves e a probabilidade de ser condenado era menor. Então, quer dizer, mesmo quando o crime não era alegado à religião, eles preferiam, se ela fosse realmente aquilo que eles colocam como uma coisa tão ruim, os caras iam querer fugir da Inquisição. E na verdade eles preferiam ser julgados pelo tribunal quando possível, né? Quando dava para fazer essa transição, essa modificação. E você acha que as pessoas tinham acesso a essas informações, assim, na época? Tinha conhecimento de todas essas regras, vocabulário? Eu acho que não. Eu acho que até hoje, a grande maioria... Eles podem até ter essa informação, mas não interpretam o que está escrito. Então, exatamente. Então, acho que aí tem um viés grave. Né? Eu acho que... Porque quando analisa a Inquisição, você tem duas vertentes. Você tem os que atacam a Inquisição com exagero, os que defendem a Inquisição com exagero, e alguma coisa no meio do caminho é plausível ali, né? Então, assim, o que tem de concreto? Por exemplo,
quando o Samuel Vélez foi a pessoa que introduziu o hábito de lavar as mãos dos médicos. Não sei se vocês chegaram... Essencial, né? Que as mulheres morriam de febre puerperal porque elas pegavam infecção quando iam dar à luz. E muitas mulheres pediam para ir, porque tinha 2 hospitais, ele era acho que de Viena, não era em Viena, ele era húngaro, Viena era na Áustria, né? Budapeste, que é da Hungria. Não me lembro qual era a cidade, mas ele era acho que da Hungria. E tinha 2 hospitais que ele era diretor. Um deles, a taxa de mortalidade era 10 vezes maior que no outro, e ele não conseguia identificar inicialmente qual o problema, depois ele foi investigar. Inicialmente ele achou que era pela competência, que um tinha estudantes e outro tinha professores. Na verdade não era, porque era até o contrário. O que tinha menos mortes eram parteiras, e o outro que tinha mais mortes eram os professores universitários. Só que as parteiras lavavam a mão com água benta antes de fazer o parto. Não. Então, quer dizer, esse detalhe que ele identificou. Aí ele propôs o hábito, etc. E as mulheres, quando elas eram levadas para o hospital, que elas sabiam que tinha uma taxa de mortalidade maior, elas pediam para ir para o outro, e quando não conseguiam, elas davam o parto no meio da rua, elas iam para outro lugar, elas não iam para o hospital. Então, elas não tinham informação, essa informação era limitada, mas por boca a boca, elas sabiam. Só que aí já era outro período, isso é século XIX. Né? A gente estava falando um período bem anterior, século X a século XV, XVI. Mas talvez o boca a boca era até mais forte, hein? Pois é. Pela então, concentração não dá de pra gente ter pessoas. certeza quanto eles tinham menos informação do que tem hoje. Mas eles davam um jeito, porque no caso do Samuel Vélez, as mulheres conseguiram tomar conhecimento de que um dos hospitais morria muito mais do que no outro. Não tinha estatística sistemática divulgada, mas elas sabiam de alguma maneira ali, meio que no boca a boca, elas sabiam. E elas pediam para ir porque tinha menos mortes. E quando não conseguiam, elas não iam para outro jeito nenhum, elas preferiam dar parto na rua, né? Em casa, faziam... Então, assim, eles dão um jeito de divulgar. Não, dessa forma, assim, as pessoas tinham conhecimento que o tribunal secular é pior que o da Santa Inquisição. Né? Então eu prefiro ir pro secular, da Santa Inquisição, porque lá vai ser melhor para mim. Né? Mas eu acredito que as pessoas não tinham conhecimento de eu posso trocar meu inquisidor, eu posso pedir alguém para me defender. É mais grave até, né, velho? Porque eles recebiam uma notificação por escrito, mas eles não sabiam ler. Exatamente. É mais grave até. Porque a notificação que eles recebiam geralmente era por escrito. Então já tem esse ponto aí. Tipo, 95% era analfabeto, né? Tinha rei que era analfabeto nessa época, né? Deu fogo então, quer dizer, era uma coisa complicada. Só que eles recebiam notificação, tipo assim, se eles não conseguiam ler, eles davam um jeito lá, tipo, recebiam um negócio que eles deviam procurar alguém que soubesse, eles davam um jeito. O mensageiro que levava, às vezes, fazia leitura, se fosse um oficial ali, não sei, de eles justiça, faziam uma notificação. Só que eles faziam um resumo, faziam uma síntese lá e tal, apresentavam e tal. E às vezes faz meio porcamente até, talvez ele não fizesse bem feito. Então não dá para saber exatamente como é que era os detalhes dessa situação. Mas o que a gente tem de concreto se eles preferiam ser julgados pelo Tribunal da Inquisição, é porque realmente algum benefício era mais leve. E muita coisa, ele fala das torturas e tal, aquelas câmaras de tortura, aquelas máquinas sofisticadas de tortura e tal. Aquilo existia muito, não foi a Inquisição que introduziu aquilo, né? Aquilo já existia muito antes. A Inquisição, na verdade, tentou regulamentar em quais condições que era tolerável aplicar aquilo. Eles tentaram, na verdade, minimizar o uso. Inclusive, se a pessoa tinha mais de 60 anos, não podia ser torturada, tinha muitas restrições de quem era elegível para receber tortura. Tipo a base do Estatuto do Idoso, então, também veio de lá. Eles tentavam muita coisa. Separação de idade. Também, né? É que a expectativa de vida era tipo 30 anos. Então, quem chegava a 60 anos, tipo assim, era 1% da população, né? Não, e às vezes essas técnicas só funcionavam para os católicos, né? Às vezes se o cara fosse judeu, muçulmano, aí pode usar todas as técnicas ali, né? Eles tinham uma rixa pesada com o judeu e com o muçulmano. Eu não sei dizer como é que era em relação a isso, eu não saberia dizer, né? Mas realmente tinha um conflito. Inclusive tinha algumas comunidades que eles mandavam um judeu uma vez por ano tomar um tapa na cara pelo que os judeus fizeram com Jesus, que falaram Sério? coisas... tinha umas coisas bem absurdas, assim, umas coisas muito abusivas que eles faziam. Por isso que o judeu cospe no católico quando vai lá em Israel. Então, pois é, eu acho que eles têm uma rixa assim, porque é complicado, tem uma história bastante complexa, né? Assim, os judeus foram vitimados em muitos períodos diferentes, desde a Babilônia, né? Desde a Mesopotâmia lá, e no Egito, né? Em vários períodos diferentes. Agora, a última vez foi com a Segunda Guerra Mundial, a primeira também, mas principalmente na Segunda, né? Então, inclusive, recentemente, estavam acusando um partido chamado de AfD, né? O Scott Jacobsen, que é um jornalista do Canadá, ele faz entrevista com o pessoal da Sociedade de Alto QI. E ele estava comunicando uma atividade do Kim,
que ele estava apoiando um partido político alemão que tinha ideais possivelmente neonazistas. Nossa. Né? O Kim é um expoente assim, da sociedade de alto QI, um cara bastante conhecido, e ele estava sugerindo que eu entreviste lá. O Kim está meio que conectado com o Musk e falou sobre isso. Aí eu fui pesquisar, não me parece que o partido é nazista, mas ele está sendo monitorado pela justiça alemã, então não é simples também, não dá para descartar a hipótese. Não tem evidências robustas de neonazismo, pelo menos eu não encontrei. Né? Eles falam, por exemplo, que uma das acusações de nazismo é porque eles acham que a Alemanha não teve culpa do Holocausto. Eu também acho que a Alemanha não teve culpa do Holocausto. Quem teve culpa foram algumas pessoas específicas e os nazistas. Foi um regime específico, e não a Alemanha como um todo. Não pode culpar. Não é a população da Alemanha. Né? Eu não vejo sentido. Então, acusar esse grupo de nazista por ele ter dito isso, eu concordo com isso. Eu não sou nazista, obviamente, e concordo com isso. Né? Que a Alemanha não teve culpa realmente. Mas ela parece que assume a culpa. Ela se sente envergonhada, né? A Exatamente. Existe uma vergonha do povo alemão ao abordar esse assunto. Né? Exatamente. Mesmo eles não sendo culpados, eles se sentem culpados, o que é muito plausível. Se meus pais tivessem feito alguma coisa muito grave, eu me sentiria meio mal também. Fica feio, Sim. Aquele Madoff, né? O Madoff, ele se suicidou. Não, o filho dele se suicidou. O Madoff foi o que deu um golpe de multibilionário em vários bancos, em várias pessoas. E o filho dele, quando descobriu, ele não sabia o que ele fazia. Quando o filho dele descobriu, ele se suicidou. Né? Então, quer dizer, eu acho que é normal que se sinta culpado por uma coisa que os ancestrais fizeram, ou mesmo que não sejam ancestrais diretos, mas a nossa cultura, o nosso país fez, né? A nossa nação fez alguma coisa, eu acho que gera em pessoas idôneas, gera um sentimento de vergonha. Então, acho que é compreensível. Só que, concretamente, acho que não é justo que eles sejam culpados por isso. Claro. Eu acho que, se eles querem se sentir culpados, é uma escolha deles. Mas uma pessoa externa culpabilizar por isso, eu não acho correto. E acusar de nazista por defender que a Alemanha não é culpada, eu acho que não faz sentido. É um argumento que eu acho inválido aí. Né? Eu acho perigoso também, né? Porque você está se sentindo culpado. Então vou aproveitar disso. Eu acho que tem que tomar cuidado. Né? Cuidado. Porque o nazismo surgiu na Alemanha, mas podia ter sido na Inglaterra. A Inglaterra tinha uma mentalidade muito parecida com o nazismo, só que acabou acontecendo. Podia ser na Itália, no Japão. No Japão, né? Eles também têm uma linha bem tradicional. O povo japonês é um povo extremamente honrado, extremamente correto. Né? Vários amigos que eu tenho que são japoneses são pessoas extremamente éticas, se preocupam em fazer o que é certo, o que é justo. E podia ter descambado, porque naquele ambiente que estava se formando, podia ter se formado, podia ter... Inclusive porque eles faziam parte do eixo, né? Então, assim, eles se conectaram ali. Então, né? E mesmo, eu citei no caso da Inglaterra, porque mesmo não fazendo parte do eixo, eles eram opositores, e mesmo assim eles tinham uma mentalidade que era muito parecida com a dos nazistas em muitos pontos. Eles tinham muitas diferenças, mas tinham muitas semelhanças também. Né? Então, é complicado isso de... O nazismo acabou surgindo na Alemanha, será porque a Alemanha tinha uma predisposição, ou será que porque era um ambiente mundial que tinha aquela atmosfera e calhou de ser ali porque o Hitler estava ali e tal? Mas se você pega o Mussolini, você pega o próprio Churchill, o Churchill era racista, o Churchill tinha umas coisas dele assim, né? O próprio Gandhi era racista, Ninguém fala. Pois é. Então, assim, tem umas coisas que são bem complicadas de julgar nessa situação. Né? Em algum momento iria acontecer em algum lugar. Eu não sei, porque do jeito que estavam indo as coisas, meio que estava... Talvez se não houvesse o Hitler, talvez ele tivesse abafado antes de acontecer. Inclusive, tem uma teoria que o Marcelo Andrade comenta, não sei se é uma coisa complexa, ele comenta que se a Inquisição não tivesse sido extinta pelo Napoleão e depois... posteriormente consolidada a extinção, que não teria surgido o nazismo. Eu não sei se está certo isso. Mas é uma hipótese interessante. O Marcelo Andrade, ele estuda, né? Sim, eu acho muito plausível. O Napoleão que acabou com a Inquisição. Ele interrompeu, depois ela voltou, depois parou de novo. O Napoleão foi o pioneiro. Enfraqueceu ela ali. Ele extinguiu, só que ela voltou. Só que depois acabou de novo. Né? Então, a hipótese é, se a Inquisição não tivesse sido extinta, quando o Hitler começou com aquelas ideias dele, a Inquisição ia proibir os livros dele. Esse maluco está falando essas coisas aqui, vamos acabar com isso. E por qual motivo você é a favor da Inquisição voltar? Por vários motivos, né? Pois eu acho que... né, a gente está vendo um período de promiscuidade generalizada. A gente está num período
de muitas coisas absurdas que estão acontecendo. Eu acho que se houvesse a Inquisição, seria mais equilibrado, assim. Eu acho que tem muita coisa errada em muitos pontos. Aí que tá, depende de como, porque a gente pensa na Inquisição uma coisa medieval. Quem vai ser o inquisidor, hein? Isso é uma coisa complicada. Porque a gente pensa na Inquisição, naquele período a Inquisição teve um certo papel. Se a Inquisição for restaurada hoje, não vai ser igual ao que era naquela época. Se for no mesmo modelo, não. É uma coisa teria que ser atualizada para nossa sociedade atual, para nossa mentalidade atual, né? Se tivesse Inquisição hoje, talvez você estaria na fogueira. Eu acho que não. Acho que seria muito... Não, acho que não. Talvez eu fosse presidente. Talvez eu fosse presidente ou imperador. Depende de quem ia ser o inquisidor. Então, mas o que é que você vê de erro nele? Depende de quem ia ser o inquisidor, pô. Essa galera da esquerda aí detesta por exemplo, o 38. Não, o 38, mano. Aí pega já leva junto. Não, o 38 tem certeza que estaria. Não conhece o Hindenburg e acaba assimilando os dois como a mesma esquerda. Não confundir igual o cara de recepção ali. Mas a esquerda tá para um lado e a Inquisição tá pro outro, né? A esquerda bate de frente com a Inquisição, né? A esquerda não combina com a Inquisição. Não combina. A Inquisição é uma coisa de direita, né? Uma coisa bem consolidada de direita. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, mas assim... Não, então você ia estar. Uma coisa que eu acho engraçada, inclusive... Eu não me vejo nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu gosto de algumas coisas de direita, gosto de algumas de esquerda, gosto de algumas de várias áreas. É isso? Eu não me identifico com nenhuma assim por completo. Só que, ironicamente, não sei se ironicamente ou não, mas muitas pessoas de esquerda me odeiam e as pessoas de direita me acolhem. Então eu não sei bem por quê. Meu pensamento não é nem de direita nem de esquerda, mas talvez em grande parte o meu pensamento se aproxima mais do de direita, né? Eu tento fazer o que eu acho certo e justo. Eu posso falar o porquê, assim, aí é uma teoria minha, tá? Você falou assim, eu não sei porquê. É porque são características, eu acho, de cada situação. A direita é assim, ó, se eu não te entendo e você não me perturba, tudo bem. Você não está perturbando o pessoal da direita, eles não te entendem, você não é simpatizante deles, beleza. A esquerda é muito mais grupo. Se você